Hebreus capítulo 4, verso 10 e 11. Hebreus capítulo 4, versos 10 e 11. Apenas esses dois versículos. Diz aqui então a palavra do Senhor: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo de desobediência. O Senhor te dará descanso, é o tema da nossa conversa dessa noite. Quero convidar você mais uma vez a orar comigo, pedindo que Deus venha falar ao nosso coração. Senhor Deus, estamos aqui, obrigado por tudo que já aconteceu até aqui, mas também estamos com expectativa de mais. Se o Senhor pode, fala conosco nessa noite, nos encontre nos nossos becos, nossos cantos, nos nossos momentos escuros e nos ajude a aceitar o teu convite de entrar no teu descanso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pregar metade dessa mensagem, não vou conseguir pregar toda ela hoje. Estava me lembrando agora à tarde, há 2 anos atrás, eu estava com um bate-papo com o Miguel me fez um convite, falou: Cláudio, estou indo para Israel, vem com a gente. E despretensiosamente disse para ele: ok, nós vamos nessa viagem. Então, entramos em contato com a agência, soubemos de todos os detalhes. Era um negócio inalcançável, um negócio muito fora da minha realidade. Cheguei em casa, falei para Neise, recebi esse convite, o que você acha da gente ir para Israel? Todo mundo quer ir para Israel, mas como você vai fazer isso? Falei assim: olha, se eu fizer mais casamento, se a gente apertar aqui, eu gosto de coisas antigas, a gente tem umas coisas antigas, eu posso vender essas coisas, né, antigas, a gente pode levantar um dinheiro e ir para essa viagem. Eu falei: então, vamos. E então, eu tinha ganho 10 máquinas de escrever, datilografia, acho que você não conhece, né? Mas é meio pré-histórico. E eu encontrei um site que vendia coisas antigas, baixei aplicativo no meu celular e publiquei 2 imagens, 2 máquinas que eu tinha de escrever, fiz uma pesquisa, e a pesquisa falava assim que aquelas máquinas valiam R$6.000, e eu então ofereci no aplicativo por R$3.000. Eu ofereci de noite, eram mais 10 horas da noite, no outro dia, quando eu acordei, isso tudo com o foco de levantar dinheiro para ir para Israel. Quando chega no outro dia, acordei e tinha 2 mensagens para mim, lá do site, do aplicativo que eu havia baixado, 2 pessoas interessadas. E eu falei: Neise, Deus só quer que a gente vá para Israel mesmo, porque, olha, publiquei ontem à noite, já tem 2 pedidos aqui, olha, e eu fui pesquisar quem eram as pessoas que estavam querendo comprar as máquinas de mim. Uma era médica e uma outra era um advogado que queria colocar a máquina de escrever no seu escritório. E eu comecei a negociar essa máquina de escrever com essa pessoa pelo aplicativo. Aí a pessoa falou assim: bom, para você poder vender essa máquina aqui no aplicativo, você tem que pagar 10% dela. Você paga 10% para o aplicativo, e o aplicativo, então, vai fazer a negociação do item que você está vendendo. E eu, muito empolgado, estava vendendo as máquinas por R$3.000, 10%, R$300. Falei assim: é aqui que eu vou fazer. Depositei R$600 para a pessoa. Tinha acabado de fazer um casamento naquela semana, tinha recebido o dinheiro, então paguei. Na hora que eu acabei de fazer o pagamento, o cara me mandou mensagem tirando o maior sarro da minha cara, porque ele tinha me roubado. Era um golpe. E eu, então, cara, eu estava achando que Deus estava me abençoando. Né? Ele estava concordando com a minha viagem para ir para Israel, fiz tudo aquilo, criei aquela expectativa, deixei a Ney cheio de expectativa, mas o cara estava me roubando R$600. E assim, para terminar a conversa, eu falei: cara, você não sabe com quem você está mexendo com uma pessoa de Deus. Deus vai botar a mão sobre você. O cara falou assim, eu estou usando uma palavra aqui bem simples, né? Você é um otário, cara. Você não sabe a ideia de quantas pessoas me falam isso todos os dias. Bloqueei o cara do meu celular e toquei a vida, mas pela graça de Deus terminamos. Se for de Deus, Deus vai nos abençoar, e a gente acabou indo para Israel, tivemos experiências incríveis lá. Há 1 ano e meio atrás, eu já tinha visitado a Bethel, e
queria muito fazer a escola do sobrenatural deles, só que teria que mudar para lá. E não dava, evidentemente, deixar tudo aqui e ir para lá. Então, surgiu a possibilidade de fazer a escola online. E eu me inscrevi na escola online, só que tudo é pago em dólar. E quando fiz a inscrição, descobri o valor, né? Quando eu mostrei o interesse, descobri o valor da escola, não é um valor irrisório, tudo pago em dólar. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu acho que vou pedir ajuda, para ver se eu consigo alguém para me manter nesse curso, porque não cabe no meu orçamento. Então, Deus falou comigo, falou assim, você não vai pedir nada, não vai pedir dinheiro para ninguém. Não sei como é que eu vou fazer. Então, cada mês que eu fazia da escola, eu pago antes e faz a escola depois. E, pela graça de Deus, vou fazer a minha formatura, recebo comissionamento nessa terça-feira agora, e na quarta-feira eu me formo na primeira turma online que a Bethel, por uma experiência, assim, vamos dizer, né, fez com os brasileiros, as pessoas que falam língua portuguesa no mundo inteiro. Então, na minha sala de alunos tem gente de vários lugares, mas todos eles são brasileiros, gente no Japão, Estados Unidos, enfim, todos brasileiros. Esse final de semana, então, nesse meio da semana, eu recebo comissionamento e recebo, vou passar pela formatura na terça-feira. Esse negócio de você entrar no descanso de Deus, ele é uma grande oportunidade que Jesus nos dá. O próprio Jesus fala assim, né? Vinde a mim todos que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para que a gente entre no descanso dele. Quando a gente entra nesse lugar de descanso, alguém pode olhar para a gente e vai achar que nós somos letárgicos. Uma pessoa que descansa em Deus é uma pessoa letárgica. Por quê? Porque ela fica meio que de braços cruzados, só esperando Deus agir. E essa é uma impressão errada. As pessoas podem achar que uma pessoa que descansa em Deus, ela seja uma pessoa inerte. Talvez uma pessoa que diga assim, estou esperando em Deus, estou descansando em Deus. Quem ouve isso pode achar que você é uma pessoa improdutiva. Na verdade, não é. O lugar que a gente mais produz é nesse lugar do descanso em Deus. Eu contei para você que duas experiências, você pode assim olhar para elas e não fazer muito sentido para você, também não fez para mim quando eu disse isso aqui para você. Só sei que tinha que dizer. O fato é que nós precisamos nos esforçar para entrar nesse lugar de descanso de Deus, nesse convite que Deus faz para a gente. O texto que nós lemos fala muito sobre isso, né? Ele é um convite, ele diz que a gente deve se esforçar para poder entrar no descanso de Deus. E nós temos que aprender a fazer isso. E Deus vai nos dar alguns rápidos princípios, pelo menos 3 ou 4, nessa noite, que vai nos ajudar a descansar em Deus, a aprender a descansar em Deus. Hoje eu tenho pelo menos 10 frentes de batalha da minha vida. E eu aprendi isso. Eu estou descansando em todas elas. E eu imagino que eu vou ser mais do que vencedor. Para a glória de Deus, o Pai. Então, se você aprender a descansar em Deus, a primeira coisa que você vai descobrir é que a terra vai trabalhar para você. Quando você vive nesse descanso de Deus, as coisas trabalham para você. As coisas cooperam para o seu bem, porque é o que diz a palavra de Deus. Quando o homem estava lá no jardim do Éden, Deus instituiu para ele o sábado. Deus disse assim, olha, a exemplo do próprio Deus, lá de Gênesis, que criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, ele também deixou essa ordem para Adão. Adão, você vai trabalhar esses dias, mas você vai entrar em um período de descanso. Hebreus fala desse trabalho que Jesus fez, o qual a gente acabou de celebrar, a ceia do Senhor, que nos dá esse ambiente de descanso. Ele diz, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E ele diz, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo o exemplo da desobediência. As lutas, a instabilidade global que nós estamos vivendo hoje, fruto dessa briga de Israel com grande parte do mundo, ele é fruto de um momento em que um homem, denominado pai da fé, Abraão, ele não conseguiu descansar em Deus. Ele quis tomar providências por conta própria. E isso não somente trouxe um prejuízo para a casa dele, e a gente está falando de um homem de fé, Abraão, o pai da fé. Se o pai da fé teve algum momento da sua vida que não conseguiu entrar nesse lugar de descanso, você imagina nós.
Nós precisamos nos esforçar para estar nesse lugar de descanso. Seguindo o exemplo da desobediência, ninguém venha a cair. É evidente que todas as vezes que todas as vezes que o homem pecou, ele pecou porque ele saiu desse lugar de descanso. O pecado ele vai sempre quebrar essa atmosfera do descanso de Deus. Mas nesse lugar de descanso, a terra trabalha para você. As coisas cooperam para o seu bem. O dinheiro trabalha para você, a terra trabalha para você, as pessoas trabalham para você. A primeira coisa que Deus disse para Adão depois que ele pecou, ele falou assim, olha, com o suor do seu rosto, você vai ganhar o seu pão de cada dia. Nós não precisávamos disso. Tudo que nós precisávamos era estar dentro do descanso de Deus. Jesus ali na cruz, acabamos de passar pela ceia, quando ele diz está consumado, ele está dizendo, Jesus se transformou para nós o nosso sábado. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus é o meu descanso. Pega todas as suas lutas, pega todas as suas incoerências da vida, coloque nesse lugar de descanso chamado Jesus. Descanse a sua alma. A alma, gente, a alma é a nossa consciência, é a maneira como nós ficamos trabalhando dia e noite, pensando em saídas, tentando resolver coisas que, se nós conseguimos entrar nesse lugar de descanso, o próprio Senhor vai nos ajudar. O Salmo 118 diz, o Senhor está comigo, eu não temerei. O que pode fazer os homens? Esse é um lugar de descanso. O versículo 7 vai dizer, o Senhor está comigo, Ele é meu ajudador, eu verei a derrota dos meus inimigos. Esse é um lugar de descanso. O versículo de número 9 diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Esse é um lugar de descanso. O versículo de número 15 vai dizer, alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, e a mão direita do Senhor age com poder. Esse é um lugar de descanso. O Salmo 118, versículos 16 e 17, diz assim, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Esse é um lugar de descanso que eu e você precisamos entrar. O texto diz, abram as portas da justiça para mim, pois eu quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Eu dou-te graças porque me respondeste e fostes a minha salvação. A pedra angular que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra preciosa para mim. E isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e nos exultemos nele. Quando você entra nesse lugar de descanso, tudo resulta em um dia de graça. Tudo resulta em um dia do favor de Deus. Esforce para entrar nesse lugar de descanso. Pare de lutar com suas próprias forças. Pare de ficar questionando. Alguns de vocês estão perguntando por que Deus está deixando você passar por essa aflição. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus fez aquilo? Por que eu estou nessa condição? Você precisa aprender a entrar no descanso de Deus. Receber dele o descanso. Se você aprender a entrar no descanso de Deus, as palavras não mais te incomodarão. As palavras que você ouve das pessoas, as situações que incomodam a sua vida, porque você entrou nesse lugar de descanso. Você precisa sair desse lugar do medo, da ansiedade, esse lugar de é tudo ou nada. Deus não responde ao medo. Deus não responde à ansiedade. Deus responde ao descanso. Diz a palavra, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil a construção. Se o Senhor não é o que vigia a cidade, será inútil a sentinela. E você sabe como esse texto termina. Esse texto termina dizendo assim, que você vai ser celebrado, que você vai alcançar o que você quer alcançar, se você entrar nesse descanso. Entre no descanso do Senhor. Hoje a gente está vivendo um evangelho de muito esforço. Não sei se você observou. Há um trabalho humano muito grande envolvido no evangelho hoje. Mas Deus não pode colocar coisas novas em odres velhos. Deus não pode te dar uma novidade. Deus não pode te dar uma revelação nova, se você continuar lutando sozinho pelas suas coisas. Há muito esforço humano envolvido
no relacionamento com Deus hoje. Chega a ser um masoquismo espiritual, onde, assim, você tem que estar se autocondenando o tempo todo. Você precisa estar se autodesmerecendo o tempo todo. Amigo, somos pecadores, não merecemos nada, isso é verdade. Mas isso era muito verdade antes da cruz. Agora da cruz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não mereço a sua misericórdia, não mereço, mas é o que Ele me dá. Ele me dá a sua misericórdia, Ele me chama de filho, Ele me protege, Ele me tem como sendo propriedade sua, Ele me defende. Mas nós gastamos muito tempo em pensando em como nós somos fracassados e pecadores, que nós nos esquecemos do amor de Deus, que nós nos esquecemos de pensar como Deus é forte, como Deus é amoroso, como Deus nos ama. Nós meditamos mais nos nossos fracassos do que enquanto Deus é misericordioso em nos perdoar. Muitas vezes nós fazemos o trabalho do diabo na nossa própria vida. Entrar no descanso de Deus. A gente precisa submeter o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento dentro desse lugar. Você sabe que lá em Ezequiel 44, verso 18, existe uma orientação de Deus a fim de que quando o sumo sacerdote, sabe que tinha toda uma maneira do sumo sacerdote entrar ali no Santo dos Santos, né? Ele primeiro tinha uma roupa especial, ele entrava com sininhos grudados na sua roupa. Isso porque se ele tivesse algum pecado, ele ia morrer lá dentro mesmo. Então, enquanto as pessoas estavam ouvindo o sininho da roupa dele tocar, significava que ele estava vivo. Quando não tocava o sininho, significava que o cara havia morrido. Inclusive, o sacerdote entrava lá com uma corda amarrada no seu pé. Se ele morresse lá dentro, era só arrastar o corpo. e existe essa orientação aqui em Ezequiel: usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quer dizer, o sacerdote ele tinha que estar ali e ele não tinha que fazer esforço nenhum para receber de Deus e nem para entregar a Deus. Isso significa permitir sermos amados por Deus. E isso depende de você. Depende de você deixar ser amado por Deus. Depende de você entrar no descanso de Deus. Às vezes, é um trabalho muito grande para gerar um tipo de arrependimento, para gerar um tipo como é que chama aquele negócio? Quebrantamento. É muito esforço humano envolvido. É muita transpiração e pouca unção. É muita acusação e pouca graça de Deus na nossa vida. Quando a gente vê a história de Salomão, você sabe, o pai dele foi Davi, e o pai dele teve desejo de construir um grande templo para Deus. E Deus disse para Davi: Davi, você não vai construir esse templo porque tem muito sangue na sua mão. É o seu filho que vai construir, Salomão. Então, quando Davi morre, Salomão vai começar a construir o templo. Só que Salomão começa a construir o templo com tudo pronto. Tudo estava pronto. O cedro do Líbano já estava separado, as pedras já estavam entalhadas, estava tudo pronto para Salomão. O reino de Israel recebeu um período de grande paz por causa da liderança de Salomão. O próprio nome Salomão significa alguém de paz. É o Shalom. Tudo está pronto para a gente. A gente só precisa entrar nesse lugar. Nosso sábado, nosso dia de descanso, não é um dia, é um lugar. É uma atmosfera que você entra. Tem que se esforçar para entrar lá? Tem, porque você precisa quebrar os seus paradigmas, tem que deixar o odre velho para trás, as convicções, algumas coisas que você já aprendeu. Você sabia que algumas coisas que você sabe impedem você de aprender coisas novas da parte de Deus? Ah, não, já me explicaram sobre isso, eu já sei tudinho como é que acontece. Acerca de Deus, a gente está apenas vendo como por um espelho, um reflexo. Por isso que nós temos que aplicar fé, por isso que nós temos que entrar nesse descanso. Se você aprender a descansar em Deus,
você saberá identificar as heranças. O descanso faz com que você identifique as colheitas, as heranças que você tem. Deuteronômio capítulo 3, verso 20, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como Deus deu a vocês, e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Toda herança, ela precisa ser gerada num ambiente de descanso. Você só vai identificar o que Deus está fazendo quando você descansar. Contei duas situações da minha vida, sim. Eu podia olhar para esse negócio, o cara me roubou. E me chamou de otário. E eu podia olhar para toda essa conjuntura e falar assim, não está a vontade de Deus aqui. Porque nas primeiras horas que eu fiquei empolgada, o diabo já foi lá e saqueou. Mas você tem que fazer esse esforço de entrar nesse descanso de Deus. As coisas estão contrárias, não estão dando certo. Se esforce, porque é uma herança. Quando você consegue descansar, você consegue se lembrar de todas as semeaduras que você fez. Quando você consegue entrar nesse lugar de descanso, você consegue identificar as colheitas que Deus está dando para você. É herança. A maioria das riquezas do mundo estão na mão das pessoas que conseguiram identificar a sua herança e valorizar a sua herança. Às vezes a gente não valoriza o que nós recebemos. Você está aqui nessa noite porque alguém um dia pensou nessa igreja e pagou um preço muito alto para estar aqui. Você está em Jesus porque alguém um dia orou por você, seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio. Alguém pegou na sua mão e levou você até Jesus Cristo. Você vai entrar na herança que Deus tem para você, se você estiver descansando nele. Quarto e último lugar. Se você aprender a descansar em Deus, Deus te visitará no sono. O sono. O sono é um negócio de Deus. Não é somente para a vida dos homens, porque diz que quando ele foi criar lá a Eva, ele colocou a gente num sono profundo, né? Colocou o homem. Mas o sono, ele é um ambiente de visitação de Deus. No sono, você recebe coisas que você nem crê que elas existem ao seu favor. No sono, Deus redita a alma do homem. No sono, Deus coloca os mandamentos no coração do homem. O sono é um negócio de Deus. Algumas pessoas, elas se gabam de, não, eu só durmo 4 horas por noite, isso aqui está muito bom para mim. Não, e às vezes a gente fica pressionado por esse tipo de performance, né? A pessoa lá dorme só 4 horas por dia e produz tudo isso, e você fica falando, e eu? Você vai dormir. Dormir não é perder tempo. Eu não estou falando aqui da preguiça. Salomão também trata do tema preguiça. Existe um dormionco que é preguiçoso. E esse não tem vez com Deus, não. Não estou falando disso. Mas você percebe que existe uma guerra contra o seu sono hoje? Olha, o Brasil, ele é o maior consumidor de ansiolítico do mundo. Só no Brasil, mais de 15 milhões de caixas de Rivotril são vendidos por mês. Nós fazemos parte do Conselho Municipal de Saúde, recebemos o relatório desse último quadrimestre. Você não tem ideia o quanto de dinheiro se investe. Eu não estou aqui de maneira nenhuma falando contra medicamentos. Se você é uma pessoa que faz uso de alguma coisa para dormir, de alguma coisa para se acalmar, não estou condenando você não, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas talvez esse mesmo esforço que você prega, porque tem gente que tem o ansiolítico e o Rivotril como um amigo do peito. Inseparável. Não sei se você percebeu, há uma guerra pelo seu sono. Por quê? Porque o sono é um lugar de transcendência. O sono é um lugar de visitação de Deus. Lembra de José? Ele foi visitado por Deus no sonho. Você lembra de José, pai de Jesus? Foi visitado no sonho. Se você, Jacó, foi visitado no sono, não é no sonho, no sono.
O sono é algo muito importante para a nossa vida. Se você está sendo visitado pelo pavor no seu sono, em nome de Jesus, isso deixará de existir na sua vida a partir de hoje. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia. Paulo teve uma visão para expandir o evangelho para os gentios a partir do sono. Ele estava dormindo. Atos capítulo 16, versículo 9. Cuidado com o que você vê antes de dormir. Sei que muitos de nós somos viciados em ouvir noticiário quando a gente acorda e ouvir noticiário quando a gente dorme. Mas se você está ouvindo as últimas notícias do dia antes de você dormir, na verdade você está conectando a sua realidade com coisas corruptas, coisas da terra. É gente que matou o outro, é roubo, é insegurança. Não confie nas notícias dos jornais. Não confie nesse lugar. Não vá dormir fazendo do seu travesseiro essas notícias. Ao invés disso, exponha a sua alma a Deus. Senhor, eu vou dormir, mas me visita hoje. Senhor, eu vou dormir, mas fala comigo. Não vá para a cama irado, bravo, brigando. O sono é um lugar de encontros divinos do Senhor. E você precisa engajar o seu sono com o céu. Pai, fala comigo. Direcione as suas afeições antes de você fechar os olhos no seu travesseiro. Obrigado pelo dia, obrigado pela companhia, obrigado pelas bênçãos que vão acontecer amanhã. Porque se você fizer disso, se você fizer da sua cama um altar de visitação de Deus, Deus vai antecipar as coisas para você. Porque Deus nos visita no nosso sono. Entre no repouso do Senhor. O salmista diz: retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. É no repouso, é no sono, é no descanso que a gente consegue compreender completamente a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui em Efésios capítulo 2, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez assentar. Assentar é um lugar de repouso. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele não deixou ninguém alvoroçado fazendo filho. Ele falou assim: senta todo mundo aí, porque os meus discípulos vão passar aí. Olha como vocês estão agora. Vocês estão aí sentados, em modo de repouso, recebendo a palavra de Deus. O texto está dizendo que em Cristo Jesus, nós estamos assentados em lugar de repouso, nas regiões celestiais. Por que nós estamos nesse lugar? Para Deus revelar para nós as eras que hão de vir e a incomparável riqueza da sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas é só nesse lugar de descanso que você consegue ter esse overview do que Deus tem para você. Sabe, você tem um camarote quando você dorme, com o seu coração conectado em Deus. É um camarote da vida. Você vai ficar ali e Deus vai passar ali para você. Por isso que o sono, você vai receber coisas que você nem acredita que tem na sua vida. Eu estava ontem pela manhã, geralmente acordo primeiro, faço cafezinho, acho que a maioria dos maridos tem essa rotina, né? Benção, né? Faz um cafezinho para a esposa, né? Às vezes tomo o seu cafezinho sozinho, tomei meu cafezinho sozinho, fui para o escritório, estava finalizando essa palavra de hoje. A Neise acordou, quando ela foi tomar o café dela, ela voltou no escritório, cheia de felicidade. Falei: Cláudio, quero te contar um negócio que eu sonhei essa noite. E eu estava nesse foco aqui. O que você sonhou essa noite? Eu falei assim, eu sonhei que você falava assim para mim: Cláudio, o dinheiro dormiu na conta essa noite. É de Deus. É de Deus, Cláudio, o dinheiro dormiu na conta essa noite. É de Deus, amigo. Então, assim, no sono, Deus revela coisas para a gente que a gente nem acredita. É inacreditável. Muitas pessoas, quando estavam dormindo, receberam visitação de anjos. Todas as pessoas que constroem algo grandioso, ela constrói com a graça de Deus e ela constrói com revelação de Deus através do sono. Pare de se esforçar. Apenas descanse. O descanso não é um dia, não é o sábado.
O descanso é uma atmosfera, é um lugar que você entra. Amigo, tudo está caindo à sua volta, mas você entra naquele lugar de descanso e você recebe do céu. É nesse lugar de descanso que você vai construir. É nesse lugar de descanso que você vai realizar. É nesse lugar de descanso que você vai alcançar. Por quê? Porque Deus já providenciou tudo. Tudo. O cedro do Líbano para construir sua casa já está pronta. As pedras estalhadas para você fazer a sua construção monumental já está pronta. O projeto do templo está pronto, Salomão. Apenas durma e você vai receber da parte de Deus uma visitação, onde Deus vai dizer assim: eu estou contente com o que você está construindo. E a partir de hoje eu vou habitar nesse lugar para todo sempre. Ê, Deus. Fique de pé. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Descanso, 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 descanso. Eu quero orar por você nessa noite que tem dificuldade de dormir. Está numa luta muito grande. Essa resistência, eu vejo algo tão poderoso nisso. Assim, você consegue perceber que essa resistência de você descansar, Deus quer entregar algo poderoso para você nesse lugar de descanso, mas você está recebendo tanta resistência. Você fica nervoso, e aí você não consegue dormir, e aí você tem uma visão muito péssima da vida. Mas vou orar por você, e nessa noite, Deus vai te dar uma noite de sono tranquilo. Deus vai visitar você no seu sono, e vai revelar para você os segredos que Ele tem ao teu respeito e a respeito do teu futuro. Tudo o que você precisa fazer é dizer: Deus, eu estou aqui e quero entrar no seu descanso. Eu quero repousar naquilo que o Senhor tem para revelar para mim. Alguém pode até roubar você, como me roubou, mas não deixe que o ladrão roube de você esse lugar de descanso, onde você vai ver Deus realizar coisas poderosas e grandiosas na sua vida. Eu abençoo você nessa noite com paz. Eu abençoo o seu coração com alegria. Eu abençoo o seu sono. Você não terá dificuldade de dormir. Você vai reconciliar o sono e Deus vai visitar você. Deus vai visitar a sua casa. Deus vai visitar os seus planos. Deus vai revelar para você a vontade dEle para a sua vida. Obrigado, Deus, por sua palavra nessa noite. E fazemos um acordo com o Senhor nessa noite, de entrar nesse lugar de descanso que o Senhor preparou para nós. Os seus filhos sejam abençoados nessa semana, que eles tenham um overview do que o Senhor está fazendo agora na vida deles e o que o Senhor quer fazer daqui a pouco na vida deles. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Cante essa canção. Vamos nos despedir de você na nossa recepção.